Então, gente, estamos aqui para mais uma aula de português e hoje a gente vai falar de um assunto que é a diferença entre o adjunto adverbial e o objeto indireto. Antes da gente dar continuidade, se inscreva no canal e deixe seu joinha, a gente agradece. Pois essa aula é destinada aos alunos do 8º ano. Diferença entre adjunto adverbial e objeto indireto. Às vezes gera uma confusão entre os alunos por conta desses dois complementos que aparecem na oração. O adjunto adverbial ele vem na oração para modificar, para expressar a circunstância. Já o objeto indireto, ele vem para dar sentido. O adjunto adverbial ele é um termo acessório, ou seja, ele não se faz necessário. Eu posso colocar para expressar a circunstância, mas não há necessidade. Já o objeto indireto, ele é integrante, ou seja, ele precisa estar na oração para dar sentido ao verbo. Vamos ver que o conceito de adjunto adverbial é o termo que especifica, modifica, determina e indica uma circunstância. A circunstância é como aquilo acontece. Então, eu posso ter o adjunto adverbial pode determinar ou especificar o tempo, o lugar, a causa, entre outros. Já o objeto indireto, como ele é um termo integrante, ele se faz necessário, ele completa o sentido de um verbo transitivo indireto. O que é um verbo transitivo? O verbo transitivo é aquele verbo que precisa de um complemento. Ele por si só, dentro da oração, ele não consegue dar o sentido, ou seja, trazer o entendimento. E aí, como ele precisa desse sentido, o indireto, ele precisa da preposição de, para, com, em, entre outros, que são as preposições, eles precisam desses ligamentos para se ligar ao objeto, tá certo? Então, uma diferenciação mais uma vez. Adjunto adverbial, ele expressa a circunstância. Ele especifica, ele modifica, ele determina e indica. Já o objeto indireto, ele dá sentido. Então, a gente tem que observar o contexto das orações para poder identificar o que é um adjunto adverbial e um objeto indireto. O adjunto adverbial, que é o termo que é o termo expresso por um advérbio. O que é um advérbio? O advérbio, AD, vem junto com o verbo para mostrar como acontece a ação verbal. A locução adverbial, ele tem o mesmo sentido, só que é chamado locução porque são duas palavras que vão ter o sentido de advérbio, que indica uma circunstância, e as mais comuns são tempo, modo, lugar, negação, afirmação, intensidade, dúvida, instrumento e companhia, geralmente associado a verbo intransitivo. O que é um verbo intransitivo? Verbo intransitivo são aqueles verbos que vêm dentro da oração onde eles por si só já têm sentido completo, que é o caso de morrer, nascer, entre outros. Nem sempre vem acompanhado de preposição. Então, vamos ver aqui alguns exemplos de adjuntos adverbiais. Amanhã falaremos sobre isso. Amanhã, ele está dizendo o tempo que a ação verbal vai acontecer. Então, ele é um adjunto adverbial. Ela falava tranquilamente sobre o assunto. Tranquilamente é o modo como a ação verbal, como ela falava. A criança não guarda mágoa por muito tempo. O não é o adjunto adverbial de negação. Josefina anda depressa. Depressa é o modo como a Josefina anda. Então, adjunto adverbial. O meliante foi morto a tiros. A tiros foi a forma como o meliante foi morto. É o instrumento de como aconteceu a morte. Fui ao cinema com meu namorado. Meu namorado é o adjunto adverbial de companhia. Observe que meu namorado são duas palavras, certo? O carro está na garagem. Então, nós temos aí na garagem um adjunto adverbial, na garagem, certo?
Então, o adjunto adverbial de lugar. O na garagem vai especificar, determinar aonde o carro está. Já o objeto indireto, que é o que a gente já viu, que é o termo que completa o sentido de um verbo transitivo. Lembrando mais uma vez, verbo transitivo é aquele que precisa de um complemento para dar sentido à ação verbal dentro da oração. Ele utiliza a preposição, que são ligamentos, para fazer essa junção. E aí nós temos aqui dois exemplos, aliás, mais de dois. Exemplos. Esta criança necessita de acompanhamento psicológico. Observe que esse acompanhamento psicológico, ele está sendo ligado ao necessita, que quem necessita de algo, né? No caso aí, de acompanhamento psicológico. Este de aí é a preposição que faz a junção do verbo com o seu objeto. Sogra quase sempre implica com nora. Observe que o verbo implica ficaria sem sentido. Então, com nora, com, que é a preposição, está juntando o verbo a seu objeto. O jovem anseia por liberdade. O jovem anseia por alguma coisa. Então, por, que é a preposição, liberdade é o objeto. Então, ele está fazendo aí a ligação do verbo ao seu objeto. Ninguém gosta de correção. De correção. Observe que aí ninguém gosta. Então, quem gosta, gosta de alguma coisa. Ou não gosta, não gosta de alguma coisa. Então, de correção. Então, o de é uma preposição e está ligando o verbo a seu objeto. Então, por isso que a gente chama de objeto indireto. O objeto vai ser ligado ao verbo e essa ligação é feita indiretamente pela preposição. Concluindo, vamos observar dois exemplos aqui. Eu tenho a primeira, moro em São Paulo. Então, moro. Quem mora, mora em algum lugar, né? Então, moro em São Paulo, ele é um adjunto adverbial, porque ele está indicando um lugar onde a pessoa mora. Então, ele está mostrando a circunstância, indicando, especificando, né? Já quando eu digo gosto de São Paulo, gosto de quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, esse gosto aí, ele está sendo um objeto indireto porque ele está completando o sentido de um verbo, tá certo? Então, gente, bons estudos para vocês e que a gente fique bem, tá certo? Beijo no coração de cada um.